Boa noite, gente. A Cristina já me apresentou e eu só vou dar uma continuidade, porque eu acho que as pessoas que vieram antes de mim já falaram tão bem, como a Luísa, o Derblay, nessa sequência aqui, e que foi tão bom que eu fico pensando que ainda será que é possível acrescentar. Mas vamos começar. Quando eu propus esse tema, eu acho que muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso em cursos, no grupo de ciências, ou em outras situações. Eu estou vendo aqui muitos colegas que trabalham comigo na escola de Poá, e sempre parece que é um assunto novo, não é uma situação muito fácil de se lidar. Muita gente tem dificuldade de quando começa essa modificação no pensar na infância e como é que isso evolui, parece ser um pouco difícil. Então, a gente tem que lembrar, seguindo o que a professora Luísa Lameirão sempre fala, é preciso ter um pouco de autodesenvolvimento, é preciso fazer um esforço nesse sentido para que todos consigam compreender. Vamos fazer uma recapitulação. Quando um aluno entra no segundo setênio, e isso é muito estudado, muito bem trabalhado nos seminários, os tutores têm muita capacidade para isso, o que se observa é o seguinte: esse desenvolvimento da capacidade pensante no segundo setênio, ele começa com uma capacidade de observação muito grande de fenômenos, ainda muito da imitação que vem do primeiro setênio. Então, a gente vê uma professora de segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, até o quinto ano, ela entra numa classe, ela convida os seus alunos e eles vão atrás, eles fazem. Alguns demoram alguns dias, outros se sentem mais acanhados, mas todos começam a acompanhar o ritmo da escola, um pouco mais intensamente, um pouco menos intensamente. E isso prossegue de uma forma bastante harmoniosa, e o professor, as famílias, a classe, o grupo como um todo, sente uma harmonia muito grande. Isso é fabuloso, isso é muito agradável e parece que tudo vai muito bem. Quando chega no sexto ano, quando os alunos começam a ter em torno dos 12 anos, sempre tem algum aluno que começa primeiro e ele desafia o professor. Esse desafio não é uma indisciplina, esse desafio é uma pergunta. Geralmente é uma pergunta. Então, vamos imaginar que o professor está muito empolgado, muito entusiasmado, e ele está contando uma história. Uma história em que, justamente nessa fase em que se sai do programa de história, que é muito lendário, e se começa a entrar na história narrada em livros de história mesmo, como dado, né? Como se fossem dados oficiais. E, nesse momento, um aluno levanta a mão, ou muitas vezes não levanta a mão, e ele fala: eu não faria como fulano fez. Imagine isso, uma narrativa da Joana d'Arc, e alguém diria: eu não faria como a Joana d'Arc. Nessa hora, se um professor não tiver muito bem preparado, muito bem calçado e souber o que é ter 12 anos de idade, ele vai falar: não é possível que minha aula foi interrompida e eu estou aqui descrevendo uma narrativa tão importante e chega alguém,
um aluno ou uma aluna e contam o seguinte: eu não concordo com o que foi feito. Ou poderia ter sido feito muito diferente. Algumas vezes, isso para um professor é quase uma blasfêmia. E onde estava aquele garotinho tão dócil, que pontual, que cumprimentava, que dava um abraço na professora, e agora interrompe uma narrativa para questionar ou dizer que simplesmente ele pensa diferente do que o personagem da sua história. Ele pensa diferente. Ele está fazendo um exercício de pensar. No início do segundo setênio, no ensino fundamental, os alunos têm uma memória fabulosa. E é assim que a gente aprende tabuada, conjugação de verbos, colocações, fala, textos, poemas, pequenas peças, canções, partituras. Parece inesgotável a memória. E, de uma forma muito, muito interessante, a gente observa que, aos poucos, um aluno em torno dos 12 anos é capaz de falar: essa canção eu não gosto de tocar. E antes isso não era comum de se ouvir. O que está acontecendo? Esse aluno ele está além da memória, além da sua capacidade de conhecimento, da sua capacidade de raciocínio, ele já sabe fazer cálculos, ele compreende geometria bem básica, ele já consegue compreender e raciocinar. Ele está fazendo pela primeira vez um exercício de julgamento. Quando eu digo um julgamento em público, diante de seus amigos e do professor que está lá diante, ele lança esse desafio. O professor tem que estar preparado para entender que este é o momento. E que o perigoso é se todos chegarem até os 13 anos de idade, ou uma boa parte da classe, e não tiver ousado fazer esse julgamento. Então, essa é a primeira questão em que a gente observa isso. Né? Eu ouvi uma outra professora também nomear esse fenômeno como um desenvolvimento da fantasia individual. Ele questiona, não é só um fato histórico, não, pode ser um fato completamente diferente. Você arma uma conta na lousa e ele fala: eu faria completamente ao contrário. E está certo, isso está completamente normal. Mas o que significa preparar uma aula e saber que você pode ter ali dentro pelo menos 20 desafios numa manhã dessa? Isso significa que nós temos que ter uma flexibilidade enorme na nossa própria capacidade de memória, conhecimento, raciocínio e também capacidade de julgamento. A partir desta idade, vocês, talvez alguns tenham me ouvido falar de que nesse momento, em outras palestras, eu já falei que ocorre o nascimento definitivo do coração humano. Até os 12 anos de idade, nós trazemos uma bagagem emocional, uma bagagem hereditária, genética, ainda muito forte, até as fibras do nosso coração. Literalmente, eu estou falando literalmente, fibras físicas. E isso se transforma aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, o corpo etérico dos seres humanos, isso também aconteceu conosco, é óbvio,
ele se transforma e ele se fecha numa grande parcela. O Rudolf Steiner descreve isso como uma grande espiral em que muitas forças da terceira hierarquia, forças da nossa vivência, da nossa infância e circunstâncias que são herdadas, elas formam uma espiral em direção ao coração. E essas são as forças do passado, forças do nosso karma. E, a partir desse momento, até que se conclua a puberdade, o nosso corpo astral individual, ele vem nos complementar. Essa complementação não é imediata e não dura só a puberdade. Ele vai até em torno dos 21 anos de idade, em que nós vamos nos apossando dessas forças astrais. Essas forças astrais são forças do futuro. São forças que têm a ver com a porção kármica nossa, com a missão que individualmente nós nos propusemos a realizar na Terra. Essa é uma circunstância que, se cada professor estiver consciente de que, quando ele está diante de alunos de 12, 13 anos, eles estão passando por transformações muito profundas e que vão culminar numa individualidade, ele vai entender porque alguém chega e diz: eu discordo da história universal, eu discordo de você, professor, eu discordo do que o colega ao lado ou a minha amiga que ao lado falou. Isso é perfeitamente normal. Nem sempre esse gesto é elegante por parte dos alunos. Né? É por isso que o professor, além de ele ser o regente da classe, ele se torna também um mediador. E, aos poucos, ele começa a oferecer esse tempo, esse espaço de tempo para que os alunos se manifestem. Esse julgamento não precisa ser acertado. Ele é um exercício de julgamento. Isso se manifesta a partir dos 12 anos, e um professor que leciona para essa faixa etária, ele tem que ter uma dose de paciência. Eu já ouvi muitas coisas interessantes de alunos, como, por exemplo, por que você não tinge os seus cabelos? A minha mãe tinge, ou por que você veio de carro e vocês aconselham que eu venha a pé? Uma série de circunstâncias e que muitas vezes podem soar como críticas. Às vezes chegam a ser críticas mesmo. Isso é um fato, né? Isso é um fato que ocorre e, aos poucos, o professor ele vai abrandando essa situação a hora em que ele percebe que pode ser que tenha um aluno que seja um pouco mais ousado na sua postura e outros que são acanhados. Os que são acanhados demais devem ser convidados de vez em quando. A gente tem que convidá-los e falar: e você? Você concorda com isso? Qual é a sua opinião? Também quero ouvir a sua opinião. E muitas vezes eles discordam de nós, começam a aparecer críticas até à letra, porque você corta o T desse jeito, ou coisas dessa forma. À medida em que isso vai avançando, e daqui para frente, até a vida adulta, nós seremos indivíduos com capacidade de fazer julgamento. Se uma pessoa perder esse bonde e ela não se tornar desenvolver isso como capacidade, ela pode se tornar uma pessoa apática no futuro, apática no pensar, né? Na sua capacidade pensante. Aos poucos, essa capacidade de julgamento ela vai se aprimorando e
vai ganhando uma tônica muito grande. À medida em que isso avança, né, nós podemos dizer que isso se torna muito impulsivo a partir dos 12 anos. Aos 13 anos, é muito comum a gente ouvir alunos dizerem: eu não sinto que isso seja assim. Ou essa narrativa, ou essa experiência desenvolvida me fez sentir muito mal. Quem já deu uma época de química no 7º ano, sabe o cheiro que tem enxofre queimando, e a repulsa que isso causa em muitos alunos, e você vai ler o relatório depois, eles começam escrevendo o seguinte: não gostei. Não concordo, não se devia queimar enxofre, e eu nunca me esquecer disso. Quando o aluno escreve isso, e sou eu que estou dando a época, eu falo: ótimo, ele aprendeu alguma coisa sobre o enxofre. Pelo menos a partir do odor dele. E ele, claro, tem o exercício de liberdade de fazer essa crítica. Isso não deve abalar o professor, né? Então, percebam uma coisa: julgamento nem sempre é crítica. Crítica sempre é julgamento. Um julgamento, ele pode ser muito positivo, né? Um julgamento pode ser muito positivo, um julgamento ele pode acrescentar muito numa aula e, inclusive, traz autopercepção, traz uma autopercepção. Muitos alunos, às vezes, se arrependem e pedem desculpas no final da aula: olha, eu interrompi, eu falei tal coisa. Você fala: não, é assim mesmo, ou você poderia falar de uma forma mais branda, você poderia executar isso. Em torno dos 14 anos de idade, né? Em torno dos 14 anos de idade, ocorre um grande fenômeno que na pedagogia Waldorf a gente fala de nascimento do corpo astral. Nesse momento, nós estamos plenamente dentro da adolescência. Normalmente os alunos estão final do 8º ano, alguns no 9º ano, e essa vivência é muito marcada por polaridades, né? A gente aprende o mundo nessa idade através de polaridades. Eu gosto ou eu não gosto, ou isso é um império, ou isso é um reinado, ou isso é tirania, ou isso é muito livre. E isso vale para assuntos de classe, o comportamento do porteiro da escola, ou as grandes lições que se tem, né? Eu acho fácil demais trabalhar isso na química. Eu acredito que nas ciências em geral, ou é frio ou é quente, ou tem movimento ou está em inércia, ou isso está vivo ou isso está morto, ou é ácido ou é básico. E sempre, óbvio, tem um caminho do meio, um ponto de equilíbrio entre essas polaridades. A grande dificuldade para um adolescente é encontrar o ponto de equilíbrio. Encontrar qual é o caminho do meio. E muitas vezes os professores se perdem ou acham muito difícil lecionar nessa idade se ele próprio, como adulto, não tiver, pelo menos em algumas questões de sua vida, achado o caminho do meio. Caminho do meio, o equilíbrio entre as suas próprias vivências de polaridade como pessoa. Se ele não tiver encontrado isso, ele vai se comportar como um adolescente, né? Que tem o tempo todo que está de um lado, à esquerda ou à direita, ou contra ou a favor, ou de formas muito radicais, sem encontrar esses equilíbrios de suas possibilidades, né? Então, lecionar nessa época é aproveitar essa forte sensação e essa tendência de reconhecer essas polaridades que ocorrem na adolescência e transformar isso em ferramenta de ensino.
levá-los, de fato, a ter essas vivências de polaridade durante uma aula e usufruir disso, usar como ferramenta o que eles já têm animicamente carregando para essa faixa etária. E, óbvio, sempre conduzir para um ponto de equilíbrio. Isso é muito marcado no nono e no 10º ano de idade, do nono e 10º ano da pedagogia Waldorf, anos letivos. Isso fica muito marcado, ou seja, quando o aluno está em torno de 14, 15, vivendo o seu 16º ano de vida, se encaminhando ali para os 16 anos. Nesse momento, se uma outra coisa acontece, fisicamente, tem aquilo que o Rudolf Steiner chama de maturidade terrena. O que é maturidade terrena? O que ele chama? Quando o corpo astral, a parte da inteligência que a gente começa a aprender a usar no segundo setênio, em torno dos 12, o corpo astral se aproxima, trazendo o karma futuro, e basicamente, a partir dos 14 anos, praticamente todos os seres humanos têm a sua capacidade reprodutora plena. Nós somos maduros, fisicamente, maduros, organicamente, para a reprodução humana. Neste momento, ocorre, ao mesmo tempo, uma liberação enorme de forças etéricas para desenvolver a capacidade pensante. Essa já é uma vivência de polaridade entre polo metabólico e polo neurosensorial, ao mesmo tempo em que se desenvolvem as glândulas sexuais, se desenvolve o córtex cerebral. Isso ocorre fisicamente. Ninguém precisa se assustar. Isso é uma dádiva muito grande e que já está até no nível da primeira hierarquia. Quando nós contemplamos uma transformação tão grande num jovem, nós temos que lembrar em todos os ritos de passagem de povos antigos ou de todas as cerimônias que existem em várias religiões para a adolescência. Isso significa a prerrogativa de fazer alguém a nossa imagem e semelhança, de fornecer um corpo novo para que outra pessoa possa se encarnar. E jamais, jamais, isso deveria coincidir com uma noção de pânico, principalmente entre os adultos. O desprendimento de forças que se tem para desenvolver capacidade de observação de um fenômeno. Isso significa aprendizado, quando nós aprendemos a olhar um fenômeno objetivamente. Seja ele numa aula de botânica, numa análise de texto, no conteúdo de história, geografia, qualquer contexto que se tenha. Quando um aluno observa aquilo atentamente, ele está aprendendo sobre aquilo. Depois, ele tem que desenvolver a sua capacidade de julgar esse fenômeno. E isso tem que ser suscitado pelo professor. Aí já não se espera espontaneamente pequenas explosões, como se fossem pipocas na sala de aula, em que vão aparecer contextos desses julgamentos. Alguns alunos, os mais corajosos, geralmente se lançam nesse julgamento, mas é preciso suscitar esse julgamento, conduzir, ter perguntas para que esse julgamento surja, e isso se torna extremamente importante para a estrutura do desenvolvimento do pensar, mas ele não pode ficar só nesse julgamento. Os alunos, aí, em outro momento, talvez, ou em alguma palestra do curso de ciências, muitos de vocês já viram que é metodologia.
nós temos que chegar a um conceito final, a uma conceituação a partir desse conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro, a grande capacidade de observação, isso tem muito a ver com a alma da sensação. Que cheiro, que odor, que temperatura, que cor, que tamanho, que medida, que formas e que qualidades e propriedades tem um determinado fenômeno. Fenômeno é aula, é o que nós podemos mostrar durante uma aula. Depois, como eu suscito que esses jovens exercitem a sua capacidade de julgamento? Isso ocorre durante uma aula e eles são convidados. O professor deve manter a sua neutralidade. O seu próprio julgamento não deve participar tão intensamente. Talvez no final, depois que eles tenham feito o próprio julgamento, muitas vezes eles perguntam: você concorda com isso? Por exemplo, teve uma aula bem interessante que geralmente sou eu que dou. Como é que se enriquece o urânio? Como é que foi descoberto elementos químicos radioativos onde eles estão colocados na tabela periódica? E, a partir disso, é impressionante como aparecem inúmeros julgamentos. E é corretíssimo que isso aconteça. Né? E essas situações têm que nos levar a um estado de conceituação muito importante. Nós temos que chegar, quando a gente pensa em química e física, principalmente, a gente chama esse conceito de lei natural. Quando se pode lecionar biologia, alguém pode falar, isso é um fato, isso é um fenômeno observável, e esse é o comportamento desse ser vivo. E a partir do comportamento que ele tem, nós deduzimos suas qualidades. Quando se leciona história, nós podemos dizer, isto aconteceu desta forma, e isso teve as seguintes consequências. Né? Em paralelo a isso, isso significa o seguinte: o que o Rudolf Steiner fala, o que é chegar a um consenso? Chegar a esse consenso, que é essa lei natural, ou ao conceito, à conclusão de um fenômeno, é extremamente importante, porque aí nós todos, seres humanos, falamos a mesma língua. Então, vamos lá pensar. Vamos a um exemplo. Imagine que alguém faça experiências com ácido sulfúrico. Ele queima, ele derrete, ele reage, ele esquenta. Eu posso observar, ele não tem cheiro, ele não é volátil, ele é viscoso. Então, existem inúmeros fenômenos que são observados. E então, a partir disso, muitos vão falar, eu não gosto, eu temo chuva ácida, eu acho abominável, não se devia fabricar ácido sulfúrico, ou então acha sensacional. Alguém sempre sabe que isso foi usado para terrorismo e várias situações, mas o fato é que o ácido sulfúrico tem a seguinte conclusão: ele pode ser usado, ele é largamente usado na indústria, ele tem uma determinada fórmula, uma massa molecular, e todo esse cálculo, esses números que o identificam com a molaridade do ácido sulfúrico, nos faz ter domínio sobre ele. Nos faz conhecer e ter domínio sobre o ácido sulfúrico. Isto é uma conclusão unânime. A classe inteira
tem que ter unanimidade que ácido sulfúrico é H2SO4 e que ele tem características que são importantes, independente do julgamento que eu faça dele. Então, é de suma importância para um professor que trabalha com adolescentes, em que ele chegue a fechar um conceito junto com os seus alunos. Cada aula é um exercício de pensamento. Já não é o professor que traz a aula todinha pronta. Essa aula, ela é coparticipativa. Coparticipativa entre alunos e professores. Vamos guardar essa informação. Outra coisa extremamente importante, que começa a partir dos 12 anos de idade, é a noção de causa e efeito. Isso é muito importante, inclusive para a formação anímica dos nossos alunos, para a formação de que eles, na vida, eles saibam que é assim que acontece. Isto, se eu enfio um pé de cabra e faço isso funcionar com uma alavanca, isso se desloca. Se eu jogo uma quantidade de açúcar na água, ele se dissolve. Se eu faço uma reação de ácido com base, eu estou tendendo uma neutralidade. E em todos os assuntos. Então, preste atenção. A partir dos 12 anos de idade, noção de causa e efeito na experiência, nunca como um sermão, né, para a vida, para o futuro, coisas assim, mas na própria aula. Noção de causa e efeito, desenvolvimento da capacidade de julgamento, além do desenvolvimento da memória, de conhecimento e raciocínio. E, principalmente depois dos 14, é indispensável que a cada assunto lecionado se chegue a uma base conceitual. Isto é extremamente importante. Em torno dos 16 anos de idade, os alunos têm uma maturidade. Os alunos, que eu digo, quer dizer, os seres humanos, né? Não vamos falar... uma coisa que eu acho muito ruim é quando um professor me fala, eles, como se eles fossem de outra espécie que não a nossa, né? Quando um aluno está em torno de 16 anos, ele ganha uma certa serenidade, porque o seu córtex cerebral ficou pronto, né? Isso é fato. O sistema nervoso central vai adquirindo uma potencialidade definitiva e muito abrangente. E ele tem uma capacidade de conceituação muito grande e, inclusive, de abstração. É nesse momento em que a química e a física trabalham, lecionam com forças que são invisíveis. A biologia também. Então, é ensinado muito eletricidade, magnetismo, radioatividade, como foram descobertos os espectros atômicos e também as teorias atômicas, e mesmo na biologia se vai muito para dentro da célula, lá para a genética. Então, são pontos que a gente não encontra ali na esquina, não são facilmente observáveis, mas os alunos têm uma grande capacidade já de fantasia individual, que nessa altura eu já chamaria capacidade de imaginação e de abstração para desenvolvimento de um conhecimento que está para além da minha capacidade, dos meus sentidos físicos. E, mesmo assim, a partir daí ainda se conhecem leis orgânicas ou leis mesmo muito físicas, muito mortas, né? E que nos permite conhecer a realidade. É muito importante que, a partir dessas grandes verdades que são trazidas no ensino médio, nas aulas do ensino médio, possibilite que esses jovens tenham segurança no chão que eles estão pisando, no chão que eles estão encarnados e que eles terão que desenvolver uma vida. A vida pessoal, a vida
amorosa, nessa idade ainda é muito cheio de dualidades e de incertezas. Então, as aulas e os professores que estão diante deles têm que ter conseguido desenvolver um pouco o caminho do meio, né? Um outro fator muito interessante é que na adolescência a gente desenvolve uma capacidade, não é sonhadora. Muitas vezes os pais dizem que são sonhadores, né? Quando a gente faz uma reunião com os pais e fala, meu filho é um sonhador. Não, ele é um idealista. Todo adolescente é um idealista. Ele tem ideais futuros. Ele quer salvar o planeta, ele quer salvar as baleias, ou ele quer salvar as árvores, ou a humanidade, ele quer ser um médico sem fronteiras, ele tem grandes intenções. E isso é um alimento extremamente importante para o ser humano. De novo, citando Rudolf Steiner, ele diz, quem nunca foi idealista na sua adolescência, dificilmente será um realizador no futuro. Nós nunca vamos conseguir realizar absolutamente tudo o que a gente entendeu, né? O que a gente pensou ou planejou durante a adolescência. Mas o impulso e o sentimento de ser coparticipativo, de ser altruísta frente ao mundo, esse sentimento permanece na alma. E muitas vezes nos restam pequenos gestos, alguns estão destinados a grandes gestos e a grandes feitos na vida, mas sempre isso é de extrema importância e não deve ser destruído. No ensino médio, existem narrativas que contam essas transformações de uma forma fabulosa, como acontece com o Parsifal. E a adolescência tem todo esse desenvolvimento, obviamente que os sentimentos são muito fortes, muito abrangentes nessa época, e aí é que entra a grandiosidade da prática artística. Alguns professores acham que lecionar artes numa escola Waldorf é somente trazer conhecimentos intelectuais sobre arte. Mas não é isso. É trazer a vivência. Sim, claro, existe história da arte, existe aprender a observar a arte, mas ela tem que ser praticada. O ideal é praticar. E mesmo professores que não são professores de arte, eles podem se dedicar a ter a sua aula ser uma obra de arte. A construção da sua fala, a sua proposta de lecionar pode ser uma arte. E isto é que é extremamente marcante. Nós não vamos conseguir esgotar esse assunto, isso daria um ano de conversa e de prática pedagógica, e eu acredito que tem algumas perguntas já encaminhadas aí para a Cristina. Isso mesmo, Isabel. Antes de mais nada, agradecer que sempre você traz ideias e princípios preciosos para compreender, para que a gente possa compreender melhor o que é essa fase da vida biográfica, né? Nós temos aqui algumas perguntas. A primeira delas é quando você caracterizava mais as necessidades. Não te ouço. Alô, Isabel, está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Estão chegando perguntas? Sim, chegaram algumas perguntas. Cristina. Não me ouve? Peraí. Vocês me ouvem, gente? Sim. Sim, Cris. Ok. Isabel, estou tentando falar bem pertinho do microfone. Está me ouvindo agora? Tudo Oi, Isabel. bem, Cris? Sim, mas eu estou tentando falar. Acho que você está me ouvindo agora? Não. Espera aí. Oi, Isabel, me ouve agora?
Tenta aumentar o seu microfone, Isabel, por favor. Não tem perguntas? Peraí. Sim, temos perguntas, Isabel, mas acho que você não me ouve, né? Só um minutinho, vou tentar fazer de uma outra forma. Sabia que uma vez eu bati sem querer isso aqui? Isabel? Bom, Ficou eu vou continuar vermelho. falando porque eu não escuto ninguém. E nem não vejo nenhuma pergunta escrita. Isabel? Algumas pessoas, eu estou vendo aqui que está acontecendo a sugestão de bibliografia, tá? Então, eu separei algumas aqui para vocês. Né? A Educação da Puberdade, que está num livrinho pequenininho de textos escolhidos da editora antroposófica. O outro, realmente, é o Reconhecimento do Ser Humano e Realização do Ensino, esse é muito básico para esses conceitos que eu trouxe, que é o GA 302, que eu vi que alguém já sugeriu. Eu estou vendo que tem uma pergunta da Marta Roca, né? Ela pergunta se sempre foi assim, se isso sempre aconteceu na humanidade. O que eu posso responder para a Marta é o seguinte, é que não, Marta, teve uma época em que a adolescência, eu posso dizer que psicologicamente ela quase não existia, porque a hora que as pessoas entravam na verdade, elas começavam a ser tidas como adultas. E a própria humanidade como um todo desenvolvia muito pouco conceitualmente. Mas se nós pegarmos alguém de 15 anos na Idade Média e a menina entrava na puberdade, ela era considerada já uma pessoa apta a se casar, a ser uma dona de casa ou ser mãe. E os meninos, se nós pegarmos biografias, muitos reis foram coroados aos 15 anos de idade. Tá? Então, não existia realmente todo esse tempo que se tem, principalmente depois do século XVI, XVII, começou-se a pensar muito pouco ainda, e muito mais a partir do século XX, na adolescência como período de aprendizado e não de responsabilidades precoces. Tá? Mas nós estávamos falando da bibliografia, né? O reconhecimento do ser humano e realização do ensino, o preparo interior do professor também, que é da federação, uma publicação da federação, é muito importante, e uma leitura muito importante que se tem é uma publicação que foi do 5º Congresso da Pedagogia Waldorf, que se tem na federação, que é sobre o corpo astral. Bom, as perguntas não estão chegando muito aqui não, Cristina. Oi, Como é que eu faço para ver? Isabel, você está me ouvindo, Isabel? Você está me ouvindo? Isabel? Tá. Bom, aqui tem uma pergunta bem interessante da Celine, né? Da Celine Targa, e em que ela vê essa aproximação do adolescente com essas
infraenergias, digamos assim, né? Com eletricidade, magnetismo, radioatividade e o que acontece? Tá? Né? Mas vocês estão me ouvindo, eu que não estou ouvindo vocês. Vamos ver como é que eu abro esse áudio aqui. Tá? Um momentinho. Tá certo. Então, olha, vocês... Me ouvindo agora, Isabel? Está todo mundo me orientando aqui, mas é até bom que vocês todos estão me ouvindo. A Celine está falando, né? Isso das forças. Celine, na adolescência, a gente tenta ensinar sobre essas forças. Ela está no programa, isso é um pedido do Rudolf Steiner, em que a gente consiga ensinar e passar para ele. E, principalmente, de que a humanidade tem domínio sobre essas forças. E não que ela ceda para essas forças, mas que ela tem domínio. Isso tem que ser lecionado historicamente e na prática, com experimentos. Óbvio que a gente não faz experimentos com radioatividade, mas com eletricidade, magnetismo, essas forças e essas teorias, e o que elas significam para a atualidade é muito importante. Tá? Isso que é muito importante. Opa, tem alguns que não estão em comunicação comigo aqui. Obrigada, Celine, que escreveu. Estou lendo aqui. Eu estou lendo tudo que vocês estão mandando. Tá? Mais alguma pergunta? Como estimular o idealismo no jovem quando todo idealismo se tornou tão problemático? Né? Tá. Então, vamos lá. Isso do idealismo, isso vai depender do próprio idealismo, o Marco que me perguntou, do próprio idealismo do professor. E, à medida em que você narra biografias de pessoas que conseguiram fazer grandes realizações, quando nós pensamos, alguém faz uma narrativa, digamos, 9º ano, que se ensina, por exemplo, de história sobre a Segunda Guerra Mundial, ou cita-se isso, como é que Antoine de Saint-Exupéry escreveu O Pequeno Príncipe sendo piloto na Segunda Guerra Mundial? Como alguém consegue fazer isso? Como é que, em situações extremamente difíceis, se realizaram ações tão fortemente? Né? Eu acho que tem muitos idealismos. É um momento muito complexo, né, da humanidade, né? Mas eu acredito que os jovens sempre conseguem. O jovem vai conseguir porque ele é idealista. E, Marco, o conselho que eu te dou são narrativas de biografias. O Lincoln pergunta aqui também como é importante, sendo tão importante a formação do pensar, como é que com esses recursos remotos das telas, né, a gente faz isso? É muito difícil. Nós temos que lançar um desafio ou promover que eles tenham acesso de alguma forma a esse fenômeno que a gente quer demonstrar e depois eles serem solicitados. Eu acho que o principal, enquanto a gente está na tela, frente ao aluno do ensino médio, é solicitar essa capacidade de julgamento e chegar a uma conclusão com eles. Esse é o momento principal. E sempre a prática artística tem que vir em paralelo.
Tudo bem, Carla? Quem mais? Andréia, você Mais consegue alguma pergunta? testar seu telefone para a última pergunta do Marco Antônio? Ou Marco Antônio, você quer tentar falar para ver se ela te ouve, por gentileza? Ela Bom, respondeu já, Victor. Cris. Ela leu e respondeu a minha pergunta. Ok, eu acho que ela não nos ouve, né? Mas conseguiu responder, que bom. Tá, vamos lá, Victor. O que acontece... Sim, posso fazer da Celine ali. Bom, o que acontece, gente, é o seguinte: quem lê lá no livro, na Crônica do Akasha, eu não vou lembrar a página, mas eu lembro o livro, quando Rudolf Steiner descreve a separação dos sexos, ele descreve o seguinte, que para que o homem tivesse cérebro, capacidade pensante, a sua outra parte etérica foi transformada em órgãos sexuais. Então, junto com um desenvolvimento da capacidade pensante, ocorre a maturação terrena, ou que comumente é chamado de maturação sexual. E essa é uma característica humana. Tanto é que é muito interessante, assim, se você pegar muito aquela mitologia do Velho Testamento, em que Adão e Eva comem do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, e todos os artistas pintam uma folha de parreira em cima dos órgãos sexuais, né? Eles se perceberam nus. E sempre se tem essa conotação sexual de pecado. Mas, na verdade, isso também é uma característica pensante, tá? E, aliás, se vocês pensarem, um dos grandes problemas que se tem em escolas tradicionais, ou quando a gente não leciona muito bem numa escola Waldorf, é descambar para um dos lados. A gente pensa o seguinte, quando a gente vai conhecer adolescente, ou você conhece aquele CDF, que só fica estudando, ou fica ali na biblioteca, hoje em dia ele fica na frente de um computador, ele fica pálido, corcunda e com grandes lentes de óculos, ou a gente conhece aquele outro aluno ou aluna atleta. Atleta, muito festeiro, namorador, conquistador. Isso são vivências de polaridades. Quando isso começa a acontecer com muita intensidade numa escola, é hora do colegiado inteiro procurar um ponto de equilíbrio e perguntar o que será que está acontecendo que nós estamos polarizando tanto para um lado ou para o outro, ou deixando que essa polarização tão forte aconteça. Gente, eu quero dizer o seguinte, isso não se resolve de hipótese nenhuma, com sermões. Isso acontece com desenvolvimento prático, com desenvolvimento prático. E a organização das épocas, a distribuição do tempo, a forma como isso é feito e muito bem organizado pela escola, isso chega até eles. Gente, a coisa mais simples para um adolescente existem adultos pensando em nós, eles estão tentando fazer o melhor e eu consigo reconhecer. Isso chama confiança. E isso é que é muito importante. Tá? Aqui tem mais alguma pergunta que chegam aqui, ó. Como estimular interesse por aprender com alunos de escola pública que chegam totalmente desmotivados? O grande drama que acontece com o aluno da escola pública é que é exigido dele muito o esforço intelectual somente de memória. Era a morte também para mim, quando eu estava no colégio, eu não estudei numa escola Waldorf, em que era exigido uma coletânea de dados ou de datas, e em que eu não participava daquilo, em que, de hipótese nenhuma, eu conseguia participar daquela aula. Não acontecia um encontro entre o professor e o aluno. Isso é muito comum, isso pode acontecer até mesmo dentro de uma escola Waldorf.
a primeira coisa que um professor tem que perguntar é: eu entendo esse assunto? Eu compreendo esse assunto? Eu consigo discutir esse assunto com outras pessoas abertamente? Tá? Isso é uma primeira ferramenta. Mais alguma pergunta? Tá. Bom, vamos lá. A Celine, ela tinha me pedido falar um pouco isso sobre as hierarquias, Celine. No primeiro setênio, é muito intenso como a terceira hierarquia, né, com o andar, falar e pensar, nos presenteia como seres humanos. A segunda hierarquia, né, com a capacidade de movimento, forma, e com toda a sabedoria, desde a construção do nosso esqueleto, a estrutura corpórea e o desenvolvimento emocional e anímico que tem o segundo, é importante. O terceiro setênio, a capacidade de co-criador, capacidade de promover a encarnação de novos seres, isso por si só já merece um respeito e uma postura de respeito muito grande pela adolescência. Alguém aqui está perguntando também, né? Essa vivência do espiritual pelo adolescente, a partir da sua capacidade pensante, não é uma vivência espiritual transcendente, é uma vivência de si próprio que começa a perceber-se muito gradativamente como um ser único sobre a Terra. Tá certo? Bom, aí agora vai depender aí da federação, se vocês querem encerrar, ou se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, ou a Cristina depois me encaminha. Tudo bem? Então, acho que nós podemos ir encerrando. Fica o convite para os próximos cursos do Grupo de Ciências e, quem sabe, futuras discussões. Muito obrigada, hein, gente?